Quinta-feira, dia da coluna Igor Gadelha aqui no Contexto. E para continuar no assunto, não no assunto Bolsonaro, mas no assunto política brasileira, a gente convida Gustavo Zucchi, repórter da coluna aqui do Metrópolis. Isso porque Lula está com dor de cabeça para escolher o sucessor de Lewandowski e o representante para o futuro Ministério da Segurança Pública. 2 ministérios, né? A gente não sabe ainda se é um sucessor para uma ou para 2 pastas, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui o Contexto Metrópolis. Exatamente isso. O presidente Lula tem várias dúvidas nesse momento, nesse começo de 2026. A primeira delas é se realmente cria ou não cria o Ministério da Segurança Pública, que foi, pelo que a gente sabe de bastidores, foi um dos motivos para o ministro Ricardo Lewandowski decidir deixar o Ministério da Justiça, porque ele não gostou das especulações de que sua pasta poderia ser dividida, né? Ele gostaria de permanecer, pelo menos até o final de 2026, com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública unidos. Então, agora que o Lewandowski saiu, fica a dúvida: dá para criar o Ministério da Segurança Pública? Deixa o Ministério da Justiça? Se separar os 2 ministérios, são 2 nomes que o presidente Lula teria que escolher. E isso é uma dor de cabeça dobrada, porque todos os nomes apresentados, ou a maioria dos nomes apresentados até o momento, enfrenta resistência em setores do governo. Então você vai conversar com a Casa Civil tem resistência ao nome, você vai conversar com a ala jurídica do governo, tem resistência a outro nome. O que não está faltando são nomes também, porque todo mundo quer palpitar sobre quem vai ser esse nome. Na coluna na sexta-feira, na quinta-feira, a gente deu que um dos cotados seria o atual secretário de Segurança Pública do Piauí, Francisco Lucas, o Chico Lucas, que seria o nome dos secretários de segurança do Brasil, né? Ele teria boa interlocução com todo mundo, ele teria bons números no Piauí, que seria uma coisa interessante para o presidente Lula, né? Já que a ideia do Ministério da Segurança Pública é também para um palanque eleitoral, mais um palanque eleitoral para Lula, já que segurança pública será um dos temas da campanha, isso direita, esquerda, centro, todo mundo admite. Então, criando o Ministério da Segurança Pública, colocando um nome com bons números, seria interessante. Agora é a dor de cabeça para o Lula. Quem vai ser? Vai ser o Chico Lucas? Vai ser outros nomes? A gente escutou o Andrei Passos Rodrigues, né, atual diretor-geral da Polícia Federal. Mas vai mexer num time que já está ganhando? Vai mexer em um ano eleitoral? Porque a gente tem que lembrar também que a criação de um ministério não é só na canetada. O Congresso tem que aprovar a criação de um ministério. Esse ministério precisa ter orçamento, o Congresso precisa aprovar o orçamento para esse ministério. Lembrando que o orçamento já foi aprovado. O orçamento já foi aprovado, então é uma modificação do orçamento. Teria que retirar recursos do Ministério da Justiça para colocar nesse novo Ministério da Segurança Pública. Isso é interessante no eleitoral. Eu conversei até com os petistas na última semana que falaram assim: olha, isso vai ter que ser avaliado. Porque como que está a relação com o Congresso hoje? Está das melhores? Como que está a relação Lula-Davi Alcolumbre? Como que está a relação Lula-Hugo Mota? Como que está a relação Lula-Centrão, líderes do Centrão? É interessante, faltando 6 meses para começar a campanha eleitoral, você entregar para o Centrão uma moeda de barganha que seria uma medida provisória de criação do Ministério da Segurança Pública. Isso poderia ser algo preocupante, isso poderia ser algo negativo. Os próprios petistas, no final do ano passado, estavam falando assim: olha, 2026 não é ano de grandes projetos no Congresso Nacional, não é ano de grandes embates, é ano de calmaria, é ano de foco na eleição, é ano de aprovar o que já está lá, os debates já estão feitos, que aí é a PEC de segurança, a PL antifacção, outros projetos econômicos que estão rolando, mas nada novo. E aí logo no começo de 2026 você envia para o Congresso Nacional a medida provisória que cria uma pasta nova, uma pasta importante, uma pasta que o Centrão também vai querer palpitar com grande orçamento e querendo indicar também ministro, porque a gente não pode esquecer que o Centrão gosta, apesar de não ser algo hoje em dia definitivo para a governabilidade, para se construir uma base, o Centrão quer indicar nomes para o governo Lula. Então, você vai fazer isso? Essa foi uma avaliação que alguns petistas fizeram nos bastidores. Com essa questão da dor de cabeça para escolher um ministro, quiçá 2, a gente precisa ver como o Lula vai tratar isso nas próximas semanas. Na Casa Civil, a avaliação é que pelo menos o sucessor do Lewandowski deve ser anunciado até a próxima semana. A gente conversou com algumas pessoas da Casa Civil hoje, interlocutores do presidente, que falaram assim: olha, o presidente está muito reflexivo, ele está pensando muito nesse nome e a expectativa é que até a próxima semana saia o nome.
Agora, também a gente sabe que nesse terceiro mandato de Lula ele não é de corresponder às expectativas. Geralmente ele faz mudanças de surpresa, como foi com o ministro do Turismo, Celso Sabino, que foi trocado ali meio de sopetão, num acordo que foi feito ali meio nos bastidores com o Congresso Nacional, com a União Brasil. Então, as avaliações são essas. O que o Lula vai fazer, a palavra é, ele está reflexivo sobre tanto o substituto de Ricardo Lewandowski, quanto sobre a criação do Ministério da Segurança Pública nesse começo de 2026. E pelo que estamos ouvindo, há que se agradar Rui Costa. Tem que se agradar Rui Costa, ministro da Casa Civil, nome importante, nome que vai estar nas eleições, um dos principais, um cacique que o Lula é bastante próximo, que escuta bastante e que também tem interesses na sugestão de nomes. Não é? E que estaria vetando alguns nomes nos bastidores. Sim, por isso que eu estou dizendo. Para essa questão do Ministério da Justiça, um substituto de Ricardo Lewandowski, ou para um novo ministro da Segurança Pública. Rui Costa, que também está ali articulando na Bahia, é um estado importante, é um estado que o PT tem muito interesse em continuar com o governador, em fazer 2 senadores. Muitas peças no tabuleiro. A gente fala do jogo de xadrez, é sempre um jogo de xadrez, é sempre um jogo de xadrez. Olha, é um jogo de xadrez com várias camadas, assim. São 3, 4 tabuleiros ao mesmo tempo que o Lula está tendo que lidar nesse momento. Você falou do Chico Lucas. O Chico Lucas, ele é o secretário de Segurança Pública do Piauí. E ele, como você bem disse, é o escolhido dos secretários de Segurança Pública dos demais estados para o presidente Lula, por demonstrar bons resultados no Piauí, bons resultados na queda de roubos de celulares, bons resultados na queda de furto, roubo de veículos. Taxa de homicídio. Taxa de homicídio também, ou seja, seria um bom nome, um nome forte para aquilo que o presidente Lula precisa, que é mostrar um bom resultado nesse ministério que vai ser o ministério de campanha eleitoral. Isso. A gente tem que lembrar, assim, são 2 grandes temas que devem estar na campanha no que vem. A primeira, é claro, que está em todas as campanhas, desde que o mundo é mundo, desde a época que a gente nem tinha presidente de imperador, que é o preço de alimento. Sim. É a pessoa que vai no supermercado, vai na boca do caixa ali e fala assim, quanto está o preço do tomate, quanto está o preço do sal, do açúcar, do arroz, do feijão, da batata, da cebola, da carne, etc. Esse é um tema, todo mundo sabe que isso vai ser tema. Outro tema é a segurança pública. E esse é um calcanhar de Aquiles do governo Lula, porque a segurança pública nos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos, é um tema que a direita tem aproveitado muito. Sim. É um tema que a direita bate muito. A gente tem que lembrar como o governo Lula ficou irritado quando o Hugo Mota escolheu o Guilherme Derrite para o PL antifacção, porque o PL antifacção era um grande palanque para o Lula, falar assim, olha como a gente está lutando contra as facções criminosas, os grandes grupos criminosos. E, de repente, o Hugo Mota escolheu entregar para o Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança Pública do Tarcísio de Freitas, que naquele momento era o principal cotado para ser o candidato de Jair Bolsonaro. Então, a segurança pública vai ser um dos temas, o Lula sabe disso, toda a equipe do Lula sabe disso, o Sidônio Palmeira sabe disso, o Rui Costa sabe disso, a Gleisi sabe disso, os parlamentares sabem disso, todo mundo sabe que segurança pública vai ser tema de campanha, especialmente com o Flávio Bolsonaro como candidato adversário do Lula. Então, a criação do Ministério da Segurança Pública tem muito a ver com essa questão justamente do Lula poder virar e falar assim, olha, estamos entregando resultados, isso também é prioridade para a gente não tem aquela coisa de o roubo de celular para comprar uma cervejinha, para comprar uma picanha, para comprar nada, a gente é contra a criminalidade, um aceno muito forte para a classe média que geralmente tende a votar no candidato de oposição, no candidato de direita ali, os estados mais ricos, né, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, tendem a votar em candidato de direita muito por essa questão de segurança. Sim. Falei aí, estados com grandes metrópoles, com grandes questões de segurança pública. Então, o Ministério de Segurança Pública seria muito importante para o Lula. Se ele escolher alguém que não tem bons números, ou que tem falas polêmicas, ou que tem um histórico negativo, né, em relação
posições em relação à criminalidade, né, seria ruim para ele. No caso do Chico Lucas, pelo menos o que os secretários falam, e o que muita gente ligada ao ministro Wellington Dias também, que é um padrinho, seria um padrinho do Chico Lucas nessa possível entrada no governo, fala assim, olha, como a Neila falou, bons números no Piauí, melhores números em décadas no Piauí, então isso é o que está sendo levado ao presidente Lula e mais importante não, também importante, ele é petista. Sim. Ele é filiado ao PT, ou seja, acalmaria o partido ali, que sempre também tem uma ânsia em ter ministérios, em ter seu espaço no governo Lula, falando assim, ó, vai sair um nome do Lula do Ministério da Justiça, vai entrar um outro nome, e no Ministério da Segurança Pública vai ter um petista, um representante do partido ali, alguém com interlocução em alas do PT, né? Então isso também é um indicativo de que seria um bom nome. Claro, tem vários nomes na mesa do Lula, a decisão é do presidente e nesse terceiro mandato ele tem deixado claro que quem decide é ele. É ele, é proximidade, é confiança e é ele quem decide.